Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a fase racional é a fase da concórdia e da sabedoria plena. O respeito acima do preconceito. Bira. Um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, para você que gosta de cultura, para você que está aí ajudando a edificar esta nova fase da natureza, a fase racional do Terceiro Milênio. A fase racional é a fase da concórdia e da sabedoria plena, o respeito acima do preconceito. Hoje vamos abordar o respeito e o preconceito. Preconceito sendo algo pernicioso, algo muito ruim. Seja ele de que tipo for, e está fortemente ligado a um julgamento de algo desconhecido, sem conhecimento de suas causas. Sendo o preconceito ligado diretamente ao desrespeito, e o desrespeito sendo combatido pelas leis de uma sociedade organizada para impor limites, e muitos tipos de preconceitos sendo minimizados, controlados pelo Código Penal. E aqui no Brasil, alguns deles são considerados crimes e passíveis de penalidade de reclusão. Diversos tipos de preconceitos são combatidos, existindo campanhas, formas educativas, e constantemente estamos vendo nos veículos de comunicação para massas o combate a alguns tipos de preconceitos. O preconceito não acaba com o combate diretamente a ele. Isso ajuda a minimizar um pouco. Muitas das vezes só o deixa mascarado, escondido. Uma maneira mais eficaz de extirpar, de acabar com o preconceito, é ensinar a importância do respeito para um bom viver em sociedade no presente e no futuro. O respeito tem que ser superior ao preconceito, tem que estar acima do preconceito. O respeito cabe em qualquer lugar, e em qualquer tempo, em qualquer sociedade. E para ensinar o respeito, tem que ensinar como funciona o pensamento e a imaginação. Quais energias geram o pensamento e a imaginação? Tem que ir nas causas. Qual a energia que equilibra o pensamento e a imaginação? A humanidade tem que aprender como se equilibrar para que o respeito possa vigorar. Diz o autor dos livros Universo em Desencanto, o Racional Superior: a humanidade estudou muito para encontrar o equilíbrio, e todos decepcionados com o pensamento e a imaginação. Decepção estarrecedora, porque estudaram tanto a cultura artificial, filosófica e científica e encontraram o desequilíbrio moral, físico e financeiro. E esse desequilíbrio causou o desrespeito, e o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Diz nos livros Universo em Desencanto: a fase racional é a fase da sabedoria plena, porque é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então agora, depois de tantas eternidades, depois de tantas fases que passaram, é que vieram conhecer de onde são e para onde vão, como vieram e como vão. Tudo é assim mesmo, porque tudo tem o seu dia, a sua hora e o seu tempo. Agora é que chegou o ponto real da compreensão humana, por chegar à fase da civilização, e depois da fase da civilização, a fase da racionalização. A racionalização é a fase da remissão das inconsciências, que os inconscientes são os causadores de fazerem tudo para destruir a si mesmos, e para destruir tudo que fizeram por inconsciência, ser a causadora de todos os males monstruosos existentes. Todos aí vivendo nessa terra dos sem fim, desconhecidos do princípio e do fim, vivendo, portanto, como joguetes desta natureza deformada, dirigidos pelo tempo, sendo o relógio a cabeça, sendo o relógio
a cabeça, que é o robô da natureza espiritual, visível e invisível, da matéria e do sobrenatural. A cabeça é o centro de comunicação com tudo e com todos, recebendo as transmissões magnéticas e as transmissões elétricas, e executando a voz do pensamento e da imaginação, da intuição e da inspiração. E assim, presos a esse estado natural deformado e julgando ser a vida esta mesma, por não saber o que foram antes de assim serem, desta maneira estavam vivendo uma instabilidade temporária, sem garantia de espécie alguma, uma vida cheia de falsos adornos, por não conhecerem o verdadeiro natural. Então faziam desta vida o que a vida não é, e julgavam ser aquilo que não são, e assim vivendo desta forma horrível, todos assustados pelo desenrolar desta vida perigosa, enfrentando todos os perigos e todos os riscos da vida, para poderem viver e vivendo neste emaranhado de confusões sem limite, desconhecendo o seu destino e o destino de tudo, julgando estar perdido e encontrando sem esperar o que aí está. A cultura racional, que é o bálsamo da fraternidade, da paz e do amor, para o extermínio do sofrimento e da dor da humanidade, que não sabia mais onde se agarrar, como um náufrago em alto oceano. Então, todos recebendo um impacto e dizendo: eu não sabia que existia esta obra de confraternização universal pelo desenvolvimento do raciocínio. No desenvolvimento do raciocínio encontrarão todas as soluções precisas e necessárias para o equilíbrio de tudo e de todos. As forças divinas não falham nos seus empreendimentos, por serem forças positivas, natural da natureza, e a natureza com seus poderes salutares resolve o que quer e o que é preciso ser feito para acomodar os seus filhos, que há muito vêm desajustados e desequilibrados. Portanto, a cultura racional, por ser um conhecimento de paz, amor e concórdia, não discrimina ninguém, porque todos que têm raciocínio são filhos de Deus, e Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Repetindo, a cultura racional, por ser um conhecimento de paz, amor e concórdia, não discrimina ninguém, porque todos que têm raciocínio são filhos de Deus, e Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o respeito tem que estar acima do preconceito. A perfeição não quer destruição nem da natureza, nem de seu irmão. A perfeição está no respeito, de cada um respeitar aquilo que aqui encontrou. Porque preconceitos são da fase do pensamento, mas na fase racional não existe isso. Não existe preconceito. O respeito é a alma do bom viver. O respeito é o irmão gêmeo da pureza. E onde está o respeito estão todas as virtudes e todas as riquezas reunidas, de belo, de lindo e de sublime. Cultura racional, dos livros Universo e Desencanto. Fase racional do terceiro milênio. Muito obrigado. É verdade. A fase racional é a fase da concórdia e da sabedoria plena. O respeito acima do preconceito. Lindíssimo isso. Fase racional, a gente repete sempre, que é textual. Ela é, entre aspas, né, dividida em 3 partes. Primeiro, a fase da racionalização, que tem subdivisão de movimentos naturais da natureza. A fase de recuperação, que de animal racional passa para aparelho racional por começar a desenvolver o seu raciocínio conscientemente. E o principal instrumento para isso é o conhecimento de cultura racional, para a pessoa se conhecer, saber de onde veio, para onde vai, como são esses movimentos naturais da natureza que são invisíveis. E agora tem um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, que é a energia racional comandando a natureza. A segunda parte é a fase da concórdia, quando todos vão estar com seu raciocínio desenvolvido, todos ligados a Deus, e aí vem aquele paraíso racional na Terra, sempre sonhado por todos de bom coração,
e profetizado em todas as culturas espirituais da Terra, do passado e do presente. Terceira parte, né, é a fase da levitação. Aí começa a se levitar aqui, primeiro, e aí vai voltando em vida, como diz nos livros, né? A questão principal desse tema é o preconceito e o respeito. O respeito verdadeiro, porque o animal racional ele diz que tem respeito por temor, né? Então ele vê uma policial armado e tudo mais, ele não faz nada, né? Se é por exemplo, um marginal. Mas ele vê um policial estar desarmado, ele é capaz de matar o policial, né? Então, um cidadão comum não tem semáforo, não tem sinal de trânsito, está desligado tudo, ele não respeita limite de velocidade, ele não respeita cruzamento, não respeita nada, porque é um animal racional, ele tem respeito pelo temor. Quem é racional, o racional superior diz, não tem respeito, é muito superior, ele tem equilíbrio, então ele respeita tudo e todos, seja com sinal funcionando, presença de alguém, autoridade armada, né? Ele respeita tudo e todos, e até os mais fracos, né? Respeita os diferentes, aí é que é o principal, né? Porque o preconceito é do pensamento, o pensamento é elétrico e magnético, o pensamento é do animal racional, e o animal racional se identifica com o seu corpo, ele pensa que ele é o corpo de matéria, se identifica com o seu gênero e tem preconceito com outros gêneros, né? Se identifica com a sua família, dos outros não interessa, interessa só a dele, né? Com o seu país, com a sua religião, com o seu status, né? Isso é um animal racional. E aí produziu civilizações que são aparentes, não são civilizações verdadeiras, né? É civilização de animais racionais domesticados, alfabetizados e com um progresso artificial de ciência e tecnologia, que os filósofos dizem que substituiu a teologia e a metafísica, mas não são sinônimos de civilização, então não é civilizado verdadeiramente coisa nenhuma. E a sabedoria plena, que é sinônimo de raciocínio, sinônimo de discernimento, sinônimo agora que a ciência usa de QS, QI espiritual, né? Isso está ligado à glândula pineal, desenvolvendo energeticamente, se ligando à energia racional, é sinônimo da fase racional, é aparelho racional, todos são aparelhos racionais. A gente se identifica com o quê? Com a natureza, com o natural verdadeiro da natureza, que é o mundo de origem, e se identifica com a fraternidade. E aí vem a concórdia universal, simplesmente civilização verdadeira, a civilização do terceiro milênio está começando agora. Por último, eu gostaria de acrescentar que a gente trabalha na saúde e é muito usado a expressão de acolhimento. A pessoa acolher os diferentes, acolher os que ele possa ter preconceito por conta ainda do seu pensamento, mas a gente acolhe, tem que acolher todos os diferentes, né? O racional diz que o bom trata bem todos, né? Até quem não é bom. O bom trata bem todos, por conta da sua energia de bom, que é racional, né? Então, esse acolhimento é o contrário do preconceito, é a cura do preconceito. Isso está no futuro, mas o futuro já começou, como foi o nosso vídeo anterior. Realmente é a melhor maneira, né? Que a gente sabe que o preconceito é aquela ideia pré-concebida, aquele julgamento que a pessoa faz a respeito de algo ou de alguém, mesmo sem conhecer. E o preconceituoso, na verdade, ele não passa de um ridículo, né? Porque ninguém tem direito de ter preconceito contra nada. A melhor maneira de aceitar e de entender aquilo que a pessoa acha diferente é desenvolver o raciocínio. E desenvolver o raciocínio através do estudo da cultura racional, porque a cultura racional foi providenciada pela Mãe Natureza, pelo racional superior, que não tem preconceito contra ninguém, porque todos nós somos filhos deles, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos da natureza. O Dr. Carlos falou agora a palavra acolhimento. A natureza nos dá o ar, a água, nos dá alimentação, tudo que nós precisamos para viver aqui na Terra, a natureza nos dá. E ela não escolhe ninguém. O chefe de família se alimenta, bebe água, o bandido também bebe água, o homem que faz mal aos outros, ele também bebe água, ele se alimenta, ele tem
um abrigo. Então, o que dá a um e dá a todos. Agora, é claro que na hora de pagar as suas dívidas, aí cada um vai pagar separadamente. Mas a natureza nos dá tudo. E ela não tem preconceito, né? E Deus também não tem preconceito. O racional superior acolhe todo mundo. Então, a melhor maneira de você entender e aceitar aquilo que é diferente é desenvolvendo o raciocínio. Aí você vai entender por que existem diferenças e por que você não pode ter preconceito contra nada nem contra ninguém. E para conhecer tudo isso, cultura racional, nos livros Universo e Desencanto. Todos fora do natural. Palavras do racional. A concórdia em primeiro lugar tem que vir aí no chão, depois que todos viverem aí concordando com todos, com a concórdia em pleno progresso, é que estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!